Eu só queria utilizar esse meu tempo para parabenizar os companheiros senadores que propuseram essa atividade, senadores e senadoras, para fazer aqui um desafio ao Senado Federal. Tenho muito respeito pela instituição Senado Federal, mas o Senado, ela tem uma função na Constituição brasileira. Por que o Brasil é bicameral e não unicameral? Meu companheiro Toninho, que eu estou vendo ali, do DIAP, é porque o Senado tem a função de Câmara revisora. O Senado Federal não é um cartório de homologação daquilo que vem da Câmara. Cabe ao Senado Federal aprofundar o debate, refazer o debate que vem da Câmara, esse da reforma da Previdência ou qualquer um outro. Ou os nossos 80 e poucos senadores vão, tirando obviamente aqueles que estão engajados na tarefa de mudar essa proposta, se gostar de ser apenas um homologador. Gente, o que foi feito na reforma da Previdência na Câmara dos Deputados arrebenta a economia deste país. Achei muito importante a última fala colocada aqui pelo companheiro que me antecedeu. Além de ser um assalto ao bolso do trabalhador brasileiro, da trabalhadora, além de ser um assalto contra a pensionista, a mulher aposentada no Brasil, que vai ter que optar se vai ter a pensão ou a aposentadoria, além de desconhecer que um trabalhador e trabalhadora brasileira não vive até os 65 anos de idade nas regiões mais pobres do Brasil e que não vai comprovar 40 anos de contribuição porque não tem emprego no Brasil formal. Além de tudo isso, e olha que nós conseguimos impedir, meu companheiro Aristides, presidente da CONTAG, das atrocidades maiores ainda que eles queriam fazer contra o trabalhador rural. E olha que nós conseguimos impedir que eles constitucionalizassem na Câmara Federal todo o processo previdenciário, desconstitucionalizasse, colocando como lei ordinária para passar por meia dúzia de deputados. E olha que nós conseguimos impedir, e o Guedes deve estar mordendo os beiços até hoje, e acabar com a capitalização que eles queriam fazer, que é a paga que a banca quis quando elegeu Bolsonaro, Guedes e Moro, essa trinca da maldade que governa o Brasil hoje. Olha que nós conseguimos impedir tudo isso, mas mesmo assim essa reforma é tirânica. E, acima de tudo, ela é para o Estado brasileiro. É um desconhecimento do Estado brasileiro. O Brasil não tem economia nas cidades que têm menos de 100 mil habitantes. Hoje não tem economia em lugar nenhum. Mas nas cidades que têm 100 mil habitantes, menores que isso, quem gera, quem mobiliza, quem gira a economia é a Previdência e o salário mínimo. Por isso que no governo do presidente Lula houve a valorização da Previdência e do salário mínimo, porque queria valorizar o consumo interno, aumentar o consumo das famílias e fazer girar renda e recurso para aquele que fabrica poder vender, para aquele que comercializa poder comercializar e para o trabalhador virar consumidor e consumir. Por isso, é uma estupidez econômica. E por que a CUT é contra a reforma da Previdência? É por esse motivo e principalmente pelo fato de que é mentira que o Brasil precise fazer uma reforma da Previdência dos moldes que está sendo colocado para melhorar a economia. É falácia, a economia está paralisada. Diga-se de passagem, não é nova algumas dessas propostas que o governo do capitão reformado expulso do Exército quer fazer. Já em outros momentos do Brasil já vieram com essas propostas e a CUT sempre funcionou da seguinte maneira: o Brasil precisa de reforma tributária, não essa que eles estão tentando fazer, que só significa simplificação do imposto. É fazer
cobrar de quem tem renda, tributar a propriedade, tributar a fortuna e não tributar o salário, não tributar o trabalho. O Brasil precisa de geração de emprego e renda com carteira assinada e não transformar emprego em bico, que é o que eles fizeram agora. O Brasil precisa de um Estado voltado para o interesse do cidadão e da cidadã, não um Estado voltado ao interesse de meia dúzia de grupos econômicos que querem transformar o Brasil num quintal das multinacionais internacionais. O Brasil precisa de uma nova ordem econômica e política. A reforma da Previdência é uma falácia que esse governo incompetente coloca para esconder a sua incapacidade de governar o Brasil. É isto. Porque o Brasil continua com a sua empresa empacada, a sua indústria sem crescimento, e não adianta eles ficarem fazendo marketing de números. O Brasil continua absolutamente não sendo um campo fértil para os investimentos internacionais. Como é que vai ter investimento internacional num país que o presidente defende que tem que queimar a Amazônia? Quem é que vai vir investir internacionalmente num presidente que diz que as pessoas têm que ir no banheiro uma vez só por dia para não estragar o ambiente? Quem é que vai investir num país cujo presidente desrespeita as mulheres do mundo inteiro, desrespeitando a mulher de um presidente da República? Quem é que vai investir num país que um presidente diz que os negros e as mulheres, os jovens e a comunidade LGBT têm que morrer e que o Brasil precisa ter armas para se defender? Estou aqui vendo os companheiros da CNTE. O Brasil precisa de livros e educação e não arma na mão das pessoas. Quem é que vai investir num país como esse? E no meio disso quer fazer a reforma da Previdência, e eu quero dizer porque eles querem fazer, já acabando, é para pagar os bancos que apostaram e elegeram o Bolsonaro. É para tirar a Previdência como sendo um bem público, e não só como a questão da aposentadoria, mas de toda a questão social que envolve a Previdência, e transformar em produto privado para vender em banco. E, acima de tudo, é para acabar com a soberania nacional, para o Brasil ser um país que não disputa a hegemonia, mesmo no capitalismo mundial, mesmo no mercado internacional, como fazia com o governo do presidente Lula. É pura e simplesmente para o Brasil virar colônia americana dos países ricos e não está disputando como ele está disputando. Por isso que nós temos que falar Lula livre. Lula livre! Lula livre! Moro na cadeia! Lula livre! Porque se o Brasil não tivesse tido o embuste da eleição que foi, com essa operação Vaza Jato, que só se construiu para impedir que o presidente Lula fosse eleito presidente da República, que impediria esse movimento que eles estão fazendo agora, que eles só conseguem fazer num ambiente que não tem democracia, porque na democracia não fariam o que estão fazendo, e a democracia era o direito do povo votar em quem queria votar, que era a eleição do presidente Lula. Por isso a nossa luta pela sua liberdade. Uma porque ele é inocente, e outra porque ele tem que estar livre para capitanear a resistência do povo brasileiro pela soberania nacional, em defesa dos nossos interesses públicos, da nossa previdência, dos nossos empregos, na nossa legislação sindical, enfim, de um Brasil que é dos brasileiros e das brasileiras, e não é da família do Bolsonaro e nem dos capitalistas internacionais. Lula livre e Moro preso. Obrigado. Com a palavra, o Dr. Moacir Teschi. Eu queria